Boa noite a todos. Hoje é um dia para nós que somos de Campina especial. Afinal de contas, estamos comemorando 150 anos. E é por isso que não poderia ser um 13ano, tinha que ser um campinense a fazer a palestra na noite de hoje. Brincadeira à parte, porque uma das características dessa cidade, que eu tanto amo e me orgulho de ser dessa terra, é ser acolhedora à diferença, ser acolhedora a todas as pessoas. A gente recebe um Zé Otávio, que vem lá de Minas, né, para ser irmão nosso aqui em Campina Grande. E essa terra foi fundada sob o signo da recepção daqueles que vêm e que querem contribuir e que querem construir aqui um lar e uma sociedade diferente. Pode parecer, às vezes, um certo orgulho, mas não há como negar que Campina tem um quê de diferença, de uma forma como ela se constrói como sociedade, como cidade, a forma como ela construiu um mundo universitário com todas as repercussões que isso tem no desenvolvimento cultural da cidade. E Denise, hoje de manhã, da forma sempre magistral como ela faz, estava nos representando no culto ecumênico, no teatro, e falando das várias denominações que Campina teve. Ela me contava agora quando eu chegava, e ela falando na frente do prefeito que a Campina teve vários nomes, inclusive agora a temática é a Cidade da Inovação, e Denise concluiu de uma forma extremamente grandiosa, dizendo que, quiçá no futuro, Campina seja conhecida como a cidade da tolerância religiosa. E nós que fazemos um movimento espírita numa cidade extremamente atuante nesse sentido, que temos um dos mais longevos eventos espíritas do Brasil, que é o MIEP, que há 42 anos congrega o movimento espírita, não só paraibano hoje em dia, mas nacional, e é um evento referência no Brasil, no que pese nós não sermos nenhuma capital de um estado rico, e ainda assim fazermos um evento com a qualidade que o MIEP faz, fruto também dessas características que são nossas e que implicam em responsabilidades, porque quando se dá muito, se espera muito, e quando se dá muito a uma sociedade, se espera muito dessa sociedade, e também quando se dá muito a uma pessoa, se espera muito dessa pessoa. Portanto, que Deus ilumine nossa cidade, que ilumine o projeto que nós temos, porque nós não estamos aqui juntos, quer temos encarnado em Campina ou não, mas estarmos aqui juntos significa que nós temos um compromisso enquanto coletividade de juntos fazermos algo que cada um vai encontrar no fórum íntimo do seu coração, de uma contribuição que se dá no plano pessoal, mas no plano coletivo. Então, que nossa cidade seja iluminada e abençoada nesse dia, de um ano que é um ano especial, porque 150 anos para a história de uma cidade, meu amigo Otávio, que é historiador, deve saber mais do que eu, 150 anos seria mais ou menos debutante, né? Seria uns 15 anos para a história de uma cidade. E hoje a gente vai falar sobre família, desafios da convivência, porque obviamente que estar em grupo, seja familiar, seja religioso, seja num ambiente profissional, seja numa cidade, num país, nós temos os desafios da convivência entre as construções que nós temos no ambiente do grupo humano. É sempre interessante notar que, como nós somos espíritos dotados de uma semelhança com a divindade e temos como objetivo alcançarmos nesse processo a perfectibilidade que nos cabe enquanto humanos, é nesse processo que Deus permite que a gente consiga a construção do desenvolvimento de virtudes, algo que não é simples, que não é fácil, que é complexo, mas que não é impossível. E o desenvolvimento de virtudes implica que a virtude só tem sentido, só ganha algo que seja palpável, quando essa virtude não apenas nos beneficia, não é algo que apenas é importante para a nossa alma, mas, sobretudo, a virtude tem como característica ser algo que toca o outro que nos cerca, tornando a vida desse outro melhor, mais feliz. Virtude, então, seria a expressão de uma alma que, através de um conjunto de comportamentos virtuosos, transcendentes, toca nos que estão próximos para evocar nesse que está ao nosso lado os melhores sentimentos e as melhores sensações. Ao passo que as nossas deficiências, os nossos defeitos, as nossas incompreensões pessoais, elas ecoam no outro aquilo que nós temos de pior.
como todos nós temos ao mesmo tempo luz e sombra, no momento em que manifestamos o nosso lado mais pequeno, mais infantil, nós evocamos no outro também, assim por provocação, por ressonância, o lado do outro também mais pequeno e mais infantil. E no momento em que evocamos o nosso lado mais luminoso, mais trabalhado em construção do bem, nós evocamos também nesse outro que nos cerca a construção desse bem. E Deus nos permite, no momento em que nós encarnamos, entrarmos num lugar que seria um laboratório, um lugar onde nós testamos diariamente, constantemente, apesar de muitas vezes algumas fugas, a consistência do nosso desenvolvimento, a consistência do nosso aprimoramento. Portanto, família é o lugar onde nós sentimos as maiores alegrias e as maiores tristezas, as maiores venturas e as maiores decepções, mas onde se alimenta, talvez até também pela idealização que se tem de família, como às vezes se tem de casamento, que seria um lugar sempre de muita alegria, de muita fluidez e muita harmonia. E, na verdade, a harmonia é fruto da capacidade que aqueles que estão junto desse projeto têm de entender que família constrói-se através de um sentimento chamado amor, que ele não é um sentimento que só acontece se, mas, sobretudo, ele prova sua consistência quando é um sentimento que vai apesar de. Quando nós dizemos que é um sentimento que não se consubstancia apenas em si, ou seja, eu só lhe amo se você torcer pelo meu time, se você votar no meu candidato, se você tiver a minha religião, se você gostar da minha música, se você dormir na mesma hora que eu durmo, se você não ficar ocupando o banheiro, se você não mexer nas minhas coisas, se você não comer minha comida, se você não me incomodar. E aí, se você quer viver assim, não case, não tenha filhos e vai morar sozinho. Porque família, e a expressão do amor em família é que, apesar de você ligar a televisão na hora que eu não quero, de assistir Faustão que eu não gosto, de torcer pelo 13 que eu tenho que suportar, de ter uma religião diferente da minha, de ter uma forma de vida diferente da minha, apesar disso, eu quero estar do seu lado. Apesar de muitas vezes você ser a pessoa que mais me machuca, porque você é a pessoa que mais me conhece e sabe exatamente a hora e de que forma dizer aquilo que mais me atinge para gerar um desequilíbrio em mim, dizer que eu que sou o doido da relação, ainda assim eu quero estar com você. Ainda assim, não numa propaganda de margarina, num dia ensolarado, em que todos amanhecem de cabelo escovado, maquiados e sem hálito ruim, felizes e eufóricos porque vão estudar e vão trabalhar. Somente em propaganda se constrói uma idealização fantasiosa de família que alimenta em muitas pessoas a ideia de que minha família não presta. Porque na comparação fantasiosa com a dos outros, que quando você chega lá, lhe recebe com bandeja para dar copo d'água, reserva a melhor comida, faz aquele cafezinho quente, mas que certamente quando você faz ainda bem, não está aguentando mais. Porque na convivência com as pessoas, a gente nem sempre está polido. Nós não conseguimos ainda aquilo que André Luiz nos propõe, tratar os parentes como tratamos as visitas que não demoram. Porque se demorar, ela entra no tratamento comum, porque começa a entender que nós não podemos estar num constante estado de fluidez, de tolerância e de leveza. Porque as condições nas quais nós nos encontramos aqui na Terra, o lugar ainda, as famílias e como nós estamos nessa família, implica dizer que somos, como disse de forma muito magistral e sempre me toca a forma solene como o seu Nicolau se refere a Deus e a forma solene como ele faz a prece muito tocante, nós que somos extremamente desprovidos de muitas condições, mas na imensa misericórdia de Deus encontramos na família o laboratório para exercitarmos sem fantasias, o convívio com as pessoas. Convívio com os seres humanos não é fácil. Conviver consigo mesmo é difícil. Tem dia que, se nós pudéssemos, nós dávamos um tempo na nossa relação conosco mesmo. Se a gente pudesse sair e deixar a gente em casa para dar um tempo, para dar uma volta no açude, só para poder, eu não aguento mais ver esse cara, e a gente não consegue, porque nós temos o próprio convívio interno como um primeiro desafio.
Por isso que Jesus diz que todos os profetas e toda a lei está resumida no amar a Deus sobre todas as coisas, e todo o nosso coração e todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. São os 2 artigos da Constituição Divina em qualquer que seja o mundo e o universo que se encontre. E esse desafio de um amor pessoal, que significa me aceitar como eu sou, me permite a condição de aceitar o outro como ele é, porque uma vez que eu quero a aceitação de mim nos meus limites, eu devo entender que isso só vai ser possível na reciprocidade, em que eu, querendo ser aceito com os limites que eu tenho, eu preciso aceitar os outros com os limites que eles têm. E a família, então, não seria a família para ser amada, não como ela deveria ser, mas como ela é. Eu não posso me amar não como eu gostaria de ser, mas exatamente com as imperfeições, e muitas que cada um de nós temos, que eu tenho. Então, é nessa construção diária da família que nós experimentamos os choques, as diferenças, a tolerância, a convivência, alternando sentimentos, hora de respeito, hora de hostilidade, hora de amor, hora de admiração, hora de distância. Porque no convívio com seres humanos, sempre que o outro evoca um comportamento que em mim ainda não está bem desenvolvido, faz com que eu, por ressonância e reciprocidade psicológica, dê também o meu lado melhor ou o meu lado pior. Significa dizer que toda vez que uma pessoa nos incomoda profundamente, é porque ela tocou em nós, em algo que em nós ainda não está resolvido. E que ela faz com que a gente perceba a necessidade do quanto aquilo tem que ser transformado. Portanto, família é um lugar onde todos os dias nós somos desafiados. E embora muitas vezes a gente sabe, inclusive como espíritas, que nós temos a família consanguínea, que é aquela na qual nós nascemos geneticamente nessa encarnação, e a família espiritual, que nem sempre nasce na nossa família, e que nós encontramos nos ciclos de amizade pessoas com as quais nós temos um sentimento mais fraternal do que com irmãos, do que com parentes. Isso não quer dizer, em nenhum momento, quando os espíritos enunciam e deixam claro essas 2 condições de tipos de família, que uma vez que nós encontramos fora do núcleo familiar consanguíneo pessoas com as quais nós nos identificamos mais, nós nos sentimos mais simpáticos e sentimos mais afeto, em nenhum momento isso quer dizer que nós estamos descompromissados em desenvolver afetos com aqueles que nasceram na nossa família consanguínea. Porque o grande objetivo é que esse laço, por todas as injunções, por todas as pressões sociais que tem, morais que se tem sobre a ideia de laços consanguíneos, é uma forma, é uma estratégia utilizada para que forçosamente, num primeiro momento, nós possamos juntos nos desafiar à convivência. Hoje, inclusive, sobre a forma de lei, muito do que antigamente era o abandono não é mais permitido. Muitos daqueles que nós tínhamos como alguém que recebemos em nosso lar e que começam a demonstrar pelo natural processo de desgaste orgânico, o envelhecimento e limitações, e que eram abandonados nos asilos ou num quartinho lá atrás ou deixado mesmo sem nenhum comprometimento, hoje a lei nos obriga a manter sob nossa guarda, porque a fragilidade dos que nos antecederam merece todo o cuidado de quem ainda tem vigor. Portanto, amar alguém fora da família não significa dizer que pronto, eu encontrei alguém que vai substituir esse que na minha família não representa para mim a escala do afeto. Muito pelo contrário, nós estamos sendo chamados ao desafio de entender que, estando naquela família, nascendo aquelas pessoas naquele núcleo familiar, Deus assim o permitiu, muitas vezes nós assim programamos para que nós possamos resolver conflitos. Nós nascemos numa família e nessa mesma família tem pessoas que nós temos o reencontro afetivo extremamente significativo e as pessoas com as quais nós temos que nos reencontrar para desenvolver as pontes onde o fosso foi criado através das agressões múltiplas. E nós sabemos, obviamente, identificar essas pessoas pela dificuldade que nós temos de com elas conviver. Mas esse é o grande desafio. Dificuldade de conviver com essas pessoas.
Dificuldade de entender que essas pessoas que às vezes, ou muitas vezes, ou quase constantemente, apenas nos irritam, apenas nos provocam, nunca chegam com uma cena de gesto de carinho, de amor, e ainda assim eu tenho que construir em mim a capacidade de desenvolver afeto. Significa dizer que a proposta de Jesus é uma proposta sempre incômoda, porque nos tira da zona de conforto. Ele não nos chama para amar os iguais. Ele até deixa muito claro que benemérito há e que grande coisa seria amar os iguais. Quando ele radicaliza na proposta de amar os inimigos, dizendo que vantagem tem amar as pessoas que você ama, amar os seus. E ele até cita, essas pessoas desse mundo atual, né, fazem o mesmo. Certamente que traficantes amam a mãe. Se a mãe é amorosa, então amar a sua mãe por ser amorosa não lhe torna melhor do que um traficante. O que vai lhe tornar melhor do que alguém que destrói a vida dos outros, que é comprometido eticamente, é que você consiga, ao menos, ter uma relação respeitosa com as pessoas de difícil convivência. Porque é fato, e nós não podemos negar, que tem algumas pessoas na nossa família que, mesmo que você esteja completamente disposto a se relacionar com essa pessoa, mesmo que você esteja com toda a intenção de construir laços, a pessoa não quer. E é fácil nessa hora, eu sempre, às vezes até criar circunstâncias para que essa pessoa mantenha aquele comportamento de sempre, que vai justificar para mim, tá vendo? Eu tentei, ela não permite. Isso não significa dizer que a gente vai desistir. Porque nós temos que, entendo Cristo como modelo de conduta e de comportamento, lembrarmos que Ele é enviado por um Deus que jamais desiste de nós. E nos cabe, então, em exercitando a proximidade do comportamento de Jesus, não desistirmos dos outros. Porque nós precisamos muito que Deus não desista da gente. Às vezes, aquela pessoa não quer se relacionar. Às vezes, por mais que você se esforce, ela não vai se relacionar com você. Mas nós temos muitas existências, o que não significa dizer que eu vou deixar para a próxima, não dá. Eu vejo muito espírita dizer isso. Não, olha, eu tentei, eu acho que só na próxima. Se fosse só na próxima, não teria sido nesta encarnação que esta criatura iluminada nasceu na sua família. Se nesta encarnação vocês nasceram na mesma família, é porque Deus espera que já nesta existência você comece um processo de reencontro. E esse processo, às vezes, pode se dar, pelo menos de sua parte, de um encontro pacificador com o outro que não quer paz. Aquela pessoa não me quer, às vezes porque eu represento, mesmo que sem querer, para ela, tudo que ela não conquistou. E, infelizmente, no ambiente familiar, nós experimentamos todos os sentimentos da escala humana, inclusive o sentimento de inveja. Observe que, sendo o Evangelho o manual de sabedoria da alma humana, em suas expressões simbólicas, nós temos cenas clássicas do Velho ao Novo Testamento, do sentimento hostil, até mesmo fratricida, com relação ao sentimento de inveja em relação ao outro. Assim, Caim, mitologicamente, mata Abel. Assim, José é vendido pelos irmãos no Egito. E assim, às vezes, primos, irmãos, cunhados, cunhadas, pessoas da família conseguem, por esforço, alcançar certos espaços, certos crescimentos profissionais. Às vezes, nasce mais bonito que o resto, fazer o quê? E as pessoas ficam com raiva, as pessoas ficam magoadas, as pessoas ficam machucadas. Então, se você identifica que talvez seja isso, por que se trocar? Por que se trocar com alguém que, ao invés de enxergar em você a inspiração de um movimento que pode também realizar, de crescer, de acontecer, ela enxerga em você, ou no seu sucesso, na sua competência, na sua capacidade, o motivo da desgraça da pessoa? Porque numa visão infantil de alguém que tem um sentimento de inveja, que é um sentimento infantil, ela encara que qualquer pessoa que ao lado cresça, faz para provocá-la. Ela nunca pensa no seu egocentrismo
num ego extremamente infantil, centrado em si mesmo, que aquele é um esforço que a pessoa fez por ela. Em nenhum momento teve como objetivo atingi-la. Mas se você identifica que é isso, porque é no ambiente familiar em que mais esses sentimentos acontecem. Porque observe, esse sentimento de inveja, nós não sentimos por pessoas estranhas a nós. Nós não invejamos pessoas distantes geograficamente e historicamente. Alguém aqui tem ódio da inteligência de Albert Einstein? Alguém aqui tem, assim, pavor da beleza de Brad Pitt? Nós não temos raiva, nenhum tipo de sentimento de hostil com pessoas que estão distantes historicamente ou geograficamente de nós. Mas aquele vizinho que trocou de carro, aquele cunhado que está com aquela casa nova, ou aquele primo que ganhou aquela titulação, incomoda. E se incomoda, representa que, poxa, eu tenho que parar de sentir isso, porque, na verdade, esse é um sentimento tão angustiante, é um sentimento que sufoca a alma de quem sente. Se você é aquele que sente isso, ou você é vítima de alguém que sente isso, não cabe se trocar. Se existe na sua família alguém que pensa que o seu sucesso é uma provocação, e aí, por mais que você queira chegar e dizer, não é isso, eu nunca fiz por isso, a pessoa não vai entender outra coisa, porque ela cria todas as circunstâncias e sempre tem como provar para si mesma, no seu monoideísmo, sequestrada pela visão única de que ela é vítima, de que tudo que você fizer é uma comprovação da tese pessoal dela. E como conciliar-se com alguém assim? Na construção de uma família, na construção de um ambiente que no futuro possa permitir ser vivido com fraternidade. Através daquele elemento de diálogo com o qual eu vou conversar não com aquele ego temporalmente equivocado, com meu ego, que para ele representa um desafio, uma provocação. Eu vou conversar com aquela alma eterna filha de Deus, como eu também o sou, num plano superior da prece. Nesse plano superior da prece, a primeira coisa que eu preciso fazer é não vou mais me sentir machucado pelo ressentimento deste ou desta que do meu lado se sente infeliz pelo que eu consegui. Ou pelo que ele acha, porque às vezes nem conseguiu, a pessoa apenas pensa ou acha que você é mais feliz ou mais bem-sucedido do que ela imagina. Independente de qualquer coisa, seja fantasia ou realidade, o seu sucesso para ela se sente dolorida. E você não pode se trocar com o sentimento de dor. Nesse momento, o que nós podemos pedir é um trabalho constante, silencioso, disciplinado e, sobretudo, paciente. Paciente, porque a transformação de um ser humano não acontece da noite para o dia. Nós sabemos, pelas próprias dificuldades que nós temos, de nos transformar. Então, certamente, quando nós sentimos que esse outro tem esse ressentimento, a primeira coisa que é necessária da nossa parte, sobretudo se temos uma visão espiritual um pouquinho mais bem acabada, é entender que eu não posso me ressentir com esse sentimento do outro. E aí eu passo a não apenas reagir à atitude do outro, mas eu passo a agir. Muitas vezes essa ação ela é pautada pela não ação. Quando o outro me agride, quando vem uma piada, quando vem um sorriso irônico, quando vem uma certa virada de rosto numa festa familiar, eu entender que ali se trata de um filho de Deus que não conseguiu perceber a própria luz e apenas imaginando a luz que eu possuo, sente-se ressentido do processo. Pedindo então a Deus para que possa permitir aquele irmão, aquele primo, aquela esposa, aquele cunhado que possa entender que no momento em que ele deixar de focar a minha existência, ele vai ter muita energia para, focando na própria existência, construir aquilo que ele acha que só eu consegui ou que só eu posso. Para que Deus possa permitir que ele enxergue aquilo que Jesus já enxergava em todos nós, sermos a luz do mundo. Que ele possa, voltando para o seu próprio eu, encontrar o Deus que há em si e fazer brilhar a própria luz. Ao fazer isso, em nenhum momento eu vou esperar reconhecimento,
Em nenhum momento eu vou querer que ele chegue para mim e agradeça. Apenas eu quero que ele consiga entender que tudo que qualquer um de nós conquista é fruto de uma escolha pessoal e de aceitar em si a herança espiritual de um ser filho de Deus, devotado para a luz e que resolveu alcançar esse caminho, mesmo que ainda muito compassadamente, mesmo que ainda em coisas ainda tão pequenas. Nesse momento, eu não estou mais em conflito com essa pessoa. Ela continua em conflito comigo, mas isso é igual a um namoro que, quando a pessoa não sabe que namora com você, não existe. Porque tem muita gente que acaba namoro que o outro nunca soube que estava namorando. Então, da mesma forma, tem muita gente que acaba conflito porque o outro nem sabe, eu não estou mais conflitando. Significa dizer que todo gesto daquela pessoa que vem me provocar, eu não vou aceitar, porque eu vou entender como algo infantil, que vai amadurecer. Eu vou enxergar não a pessoa que ela está sendo. No relacionamento com Deus, ele não se fixa na pessoa que estamos sendo. A visão de eternidade profunda que Deus tem de nós permite com que ele se relacione, sobretudo, com aquilo que nós ainda vamos ser de tão luminoso. Da mesma forma, quando eu encontro alguém que quer me agredir, seja na família, seja no trabalho, a primeira atitude é: eu preciso sair do conflito. Eu escolhi sair do conflito. A pessoa vai continuar no conflito, mas eu não vou dar uma reciprocidade psicológica e energética a isso. Quando eu for a um ambiente familiar, um encontro, eu já vou esperando aquele comportamento de hostilidade. Eu não vou fantasiando de porque eu fiz 2, 3 preces em casa, ela vai chegar e me encontrar e fazer: tudo bom, fulano? Não, isso é fantasia, isso é propaganda de margarina. Na verdade, muito pelo contrário, quando a gente desiste da posição hostil e começa um trabalho de prece, a espiritualidade é equivocada, porque ainda se compraz numa visão de caos, e também será fruto da luz de Deus, eles vão provocar essa pessoa para ela redobrar a forma como ela nos atinge, para que a gente desista do intento de construir as pontes do perdão, que começa silenciosamente dentro do meu coração, quando eu não vou mais me machucar com você. Devagar, lentamente, pacientemente, porque um dia eu vou fazer preces, eu vou conseguir, e no outro dia, diante de uma provocação, eu vou não resistir e vou dizer: ela não presta mesmo. Normal, humano. Estagiamos entre polos daquilo que a gente não quer ser mais, mas ainda é, e daquilo que a gente quer ser, ainda não consolidou. Ficamos nessa ambivalência até que a insistência, a persistência, ou seguindo a proposta que Emmanuel deu para Chico, disciplina com disciplina com disciplina, a gente possa consolidar a virtude, porque ela não se dá de pronto e ela precisa ser plantada, regada e cuidada. E aí eu não vou mais registrar esse sentimento. Com o tempo, essa pessoa vai emanar para mim os piores sentimentos, mas ela vai começar a perceber que alguma coisa mudou. E nada é preciso ser dito. Porque nos relacionamentos emocionais, nos relacionamentos humanos, muitas coisas são percebidas, sobretudo quando não são ditas. O que a gente chama de não dito das emoções. Mas aquilo que não diz, me diz muita coisa. E quando a pessoa não sentir que eu estou dando ressonância à agressão, ela não vai conseguir alimentar o ressentimento, porque eu não retribuo. No momento em que eu não retribuo, ela começa também de forma lenta e gradual um processo de desarmar. A primeira coisa que ela faz é: aí tem coisa. Quando você resolve realmente se tornar uma pessoa melhor, as pessoas olham para você e fazem: isso é uma estratégia nova. Não está me enganando, eu vou observar mais. E vai mesmo, porque é preciso saber se é consistente. Eu lembro que Nando Cordel me disse assim uma vez em Recife: uma das coisas que mais me educa na reunião mediúnica é que a gente sai da mediúnica fazendo propostas morais para espíritos que estão perseguindo, dizendo que não é dele esse papel, que se entregue à paz de Jesus e permita que a justiça divina aconteça. E essa pessoa, ela escuta de nós que ela não persiga, que
que ela não se vingue, que ela não se troque. E frequentemente, ele me testemunhava isso, esses espíritos em silêncio saem e nos acompanham, nós da reunião mediúnica, durante algum tempo, para saber se o que a gente propôs naquele diálogo é o que nós fazemos na nossa existência. Isso não acontece, para o desespero de todos vocês que não são médiuns, só com os médiuns. Todos nós somos acompanhados por espíritos que querem testemunhar se o que nós professamos muito facilmente nas palavras são gestos que estamos tentando construir no cotidiano. Definir o verdadeiro espírita como aquele que se esforça, olha só, para combater as más inclinações, é primeiro dizer que todos somos dotados de más inclinações. Nós e aqueles que não gostamos. E que todos só podemos ultrapassar a condição de má inclinação por um esforço. Esforço implica persistência, implica dizer que não é dado, implica dizer que eu reconheço que aquilo foi construído com suor, com esforço. Uma pesquisa interessante sobre isso, que colabora com essa concepção do Evangelho, que foi publicada recentemente, de uma americana que começou a perceber, ela trabalhava com empresa, começou a perceber que as pessoas mais inteligentes nem sempre eram as mais bem-sucedidas. E ela começou a fazer uma ampla pesquisa, inclusive nessa primeira parte ela fez uma revisão de tudo o que se foi feito de pesquisa na área de comportamento sobre sucesso. E ela mostrou uma coisa muito interessante. Quando você diz, por exemplo, para o filho que a nota que ele tirou muito boa, meu filho, como você é inteligente, você dá à criança a sensação de que ela é inteligente e pronto. Que aquela nota ela conseguiu porque ela é ela. Ao passo que quando você diz a seu filho, meu filho, parabéns, graças às horas que você dedicou ao estudo, ao tempo que você não estava na internet e ficou estudando, você tirou essa nota. Essa criança, que foi reconhecida pelo esforço, ela continua se esforçando e consegue os melhores resultados. Ao passo que aquela que foi elogiada como se tivesse uma característica superior de inteligência, simplesmente desiste porque afinal ela é inteligente. Ela não tem que fazer esforço. Ou seja, a transformação do ser, o desenvolvimento de virtudes, o equilíbrio de uma família, a construção da harmonia é um esforço constante, disciplinado, ora para frente, ora para trás. A gente às vezes avança, às vezes a gente recua, mas o importante é que não se desista, porque as conquistas não se dão ao acaso. E no Evangelho de Jesus, nas subleituras que se pode fazer, na limitação de cada um, das minhas, por exemplo, a gente começa a perceber o quanto vemos exemplos de que Deus espera claramente que a gente faça a nossa parte e que aonde nós podemos nos esforçar, Deus não age. Eu vou repetir. Aonde depende de nós e de nosso esforço, Deus não age. Ele espera que a gente faça. A ressurreição de Lázaro é uma cena dessa. Sem entrar no mérito da questão de se foi ou não sonambulismo, que não é o tema da noite de hoje. Mas Jesus chega aos 32 anos, ou seja, ele já era muito conhecido na Judéia, ele já tinha feito muitos dos prodígios necessários para diferenciá-lo, porque se esperava muitos Messias e muitos se diziam ser o Messias. Então era necessário que algumas ações muito claras evidenciassem que Jesus sim era ele o Messias. E ele fez muitos prodígios. E aos 32 anos, muitos desses prodígios já haviam sido feitos. Então, a expectativa natural das pessoas que estavam esperando ele ao visitar Lázaro, que estava morto, não era de uma mera visita de finados. Não é de se imaginar que as pessoas estavam ali esperando que Jesus fosse, que pena que Lázaro morreu. A expectativa das pessoas era que ele fizesse alguma coisa de extraordinário. E, naturalmente, se tratava de um morto, a expectativa natural era que esse algo extraordinário que ele fizesse fosse fazer Lázaro levantar-se.
E, de fato, Jesus chega no lugar, as pessoas estão ao redor do ambiente onde Lázaro foi enterrado, não porque lá não havia túmulos, ele foi sepultado, estava dentro de uma caverna, e como na época não havia túmulos nem Campo Santo, Parque da Paz, como aqui em Campina, as pessoas também não tinham caixão, elas eram colocadas, todas atadas, dentro dessas pequenas cavernas, e para que o odor da decomposição fosse menos prejudicial a quem frequentava aquele ambiente ou quem fosse enterrar um outro parente, se colocava uma pedra para tampar e diminuir o exalar daquele odor. Quando Jesus chega no ambiente, ele faz 2 pedidos antes de fazer a atitude, a ação dele. A primeira coisa que ele pede é que a pedra que estava tapando aquele túmulo fosse tirada. E as pessoas tiram. Pede para que Lázaro se levante, e se levantando todo atado, ele sai com dificuldade, feito uma múmia andando. E ele diz assim: retirem os nós e deixem que ele se vá. E aí é pontualmente um momento em que aquilo que é tarefa dos homens, o alto não faz, sendo Jesus nesse momento o representante que ainda é por excelência do alto, de Deus. Ele não tira a pedra, nem desata os nós, porque qualquer homem que estava na cena poderia mover a pedra, qualquer homem que estava naquele lugar poderia desatar os nós, mas somente ele poderia fazer Lázaro levantar-se. Portanto, onde nós podemos nos mover, Deus não se move. Significa dizer que o reconhecimento do verdadeiro espírita se dá por se mover, por se esforçar para construir virtudes e combater más inclinações. É um duplo esforço, é um duplo movimento em sentido oposto, em vetores diferentes. Um movimento adiante no desenvolvimento de virtudes e um movimento não de retroagir, mas de impedir, de fazer sufocar até que não ecoe mais em nós as más inclinações. Por isso que na construção de uma relação no lar, de forma franca, de forma séria e não fantasiosa, nós temos todo dia, nós somos chamados todos os dias para o desafio do esforço, da construção. Aquela casa que você entra e sente harmonia não é uma casa onde todo mundo se ama. E que você acha que na sua, muitas vezes caótica, é um lugar onde pouco amor há. Aquela casa que você entra e sente harmonia, e não só uma vez, mas você vai várias vezes e constata, foi um fingimento, de fato aqui a harmonia. De fato aqui, a receptividade. De fato aqui, apesar às vezes da simplicidade física do ambiente, eu encontro uma paz que não encontro na minha, às vezes, muito bonita casa. Ali não é a família dos que muito se amam. Ali é a família dos que muito se esforçam para se suportar. E a família onde não há essa paz é a família dos que acham que a paz vem sem conquista, sem esforço. O ambiente hostil é um ambiente onde não há esforço, onde há preguiça emocional de perdoar, preguiça emocional de se suportar, preguiça emocional de tolerar a diferença. É no lugar onde há mais esforço que há mais paz. E o lugar onde menos se esforça é onde há mais ressentimento. Porque perdão exige esforço. Amar, quem a gente ama ainda nem machucou, exige esforço. De amar apesar de, não somente si, exige esforço. Família é esse ambiente onde a gente estagia todos esses sentimentos, onde as pessoas muitas vezes fazem tanto sentido que a gente imagina, como é que eu posso imaginar a minha vida sem essa pessoa? Quando a gente está naquela fase da infância, em que a gente começa a ter um medo que os pais morram e não quer que eles saiam de casa, fica com dificuldade, desenvolve até um certo pânico infantil, as crianças algumas passam por essa fase. Aquela pessoa que a gente se casa e que vê tanto brilho, e que a gente diz assim, poxa, como é que eu consegui viver até então sem essa pessoa? Também muitas vezes é a pessoa que a gente, no mesmo momento em que a gente, na mesma vida, no mesmo momento da família em que a gente pensa assim,
não sei como viver sem essa pessoa, eu não aguento mais essa pessoa. Isso é família. Um dia a gente não sabe conviver sem, um dia a gente não sabe aguentar como. Isso é família, porque apesar disso, apesar das diferenças, dos ressentimentos, das agressões, dos limites, dos importunos da convivência, no momento em que Deus chama alguém da família, que nós nos esforçamos para amar, que nós nos esforçamos para perdoar, que nós convivemos sem fantasias, com limites, quando Deus chama essa pessoa de volta ao mundo espiritual, por maior que tenham sido as dificuldades, mas a gente topou o desafio de estarmos juntos, é doloroso sentir naquela mão que não há mais fluido vital. Aquela mão que às vezes até levantou ameaçando nos bater para que a gente obedecesse e sentisse a regra da vida, e que muitas vezes nos deu carinho, tocou nossa cabeça e disse, não se preocupe, eu estou com você. Quando ela não pode mais fazer isso, dói. Porque família é isso. Enfim, sem fantasia, essas pessoas estão na nossa vida e nós na dela, e a gente sente falta do cheiro, a gente sente falta da voz, a gente sente falta até da briga. Porque apesar de, durante uma existência, das muitas que Deus nos proporciona, nós construímos laços que vão a cada existência, apesar de nossos moídos particulares, se fortalecendo para um dia alcançarmos o grande projeto prometido por Deus e que terá necessária a nossa participação por esforço da família universal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.